Ok, falamos então sobre a importância da construção da persona para daí planejar a nossa estratégia de marketing de conteúdo. Só que assim, por mais que eu tenha dado a definição, comentado contigo sobre como a gente constrói essa ideia de oferecer conteúdo para as pessoas, é muito bom a gente diferenciar o que é marketing de conteúdo do que é marketing de mídia. Porque apesar de serem coisas relacionadas, são diferentes e a gente precisa ter essa noção, inclusive, para produzir o conteúdo de forma mais ajustada. Então, primeiro ponto, né, que é o foco. O marketing de conteúdo, ele é focado num site, né? Então, é na ferramenta do site e como ferramenta de propagação dos conteúdos que são preparados, seja vídeo, podcast, webinar, artigo, o que for. E já o marketing de mídia tem um foco mais relacionado às redes sociais, tá certo? Outro ponto de distinção são os tipos de conteúdo. No marketing de conteúdo, tudo aquilo que é produzido está focado no comportamento do usuário. Então, procura-se colocar, produzir material com foco no usuário. Já o marketing de mídia, ele produz o conteúdo um pouco mais voltado para o comportamento do editor, ou seja, da pessoa que está escrevendo. Então, é mais ou menos assim. No marketing de conteúdo, eu estou falando da informação que interessa, do problema, da solução para o cliente, e no marketing de mídia, eu estou ali preocupado em falar do produto, vender o produto, tá? E, por fim, a questão dos objetivos. No marketing de conteúdo, os objetivos, na verdade, são promover a retenção e a satisfação do cliente. E no marketing de mídia, a ideia está mais voltada para a geração de demanda, de interessados no produto ou no serviço. Então, precisa ter muito clara essa distinção, principalmente essa número 2 aí, que é o tipo de conteúdo, porque hoje, as pessoas, até pelo perfil do consumidor do e-commerce, tudo bem, elas querem fazer a compra, mas antes disso, elas querem consumir conteúdo, tá? Então, propagandas, mensagens que são muito focadas exclusivamente no produto, elas não são bem sucedidas quando a gente está falando desse tipo de consumidor, desse perfil de consumidor, tá certo? E aí, é preciso pensar, depois de definir a persona, de olhar para onde você está no funil de vendas, para identificar a estratégia que será utilizada em marketing de conteúdo, o canal que será utilizado, também definir a estratégia editorial, ou seja, como que eu vou produzir este conteúdo, tá certo? Então, tenho que definir os objetivos, então, para que eu vou falar sobre tal assunto, tá? Eu preciso ter isso muito claro. Meu objetivo é fazer as pessoas voltarem no meu site. Meu objetivo é levar as pessoas para conhecerem o produto, para conhecer a empresa. Precisa deixar isso muito claro. Elaborar uma estratégia de conteúdo, que é aquele casamento do funil de vendas com as estratégias lá dos slides iniciais da nossa videoaula. Conhecer a persona de forma detalhada, que a gente também já falou sobre isso. Escolher o tipo de conteúdo. Então, o que é que eu vou veicular? Tá? E como que eu vou fazer isso? Estruturar o calendário editorial. Quando que eu vou publicar esse conteúdo? Precisa ter uma periodicidade. Quem trabalha com marketing de conteúdo, marketing digital, precisa pensar que essa periodicidade é diferente da periodicidade das mídias tradicionais. Que muitas vezes uma empresa ela lança uma propaganda, um conteúdo na televisão, ele fica veiculando ali o mesmo conteúdo uma semana, de repente, 10 dias, e aí ele só vai lançar um outro conteúdo novo daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, 6 meses, tá? Então, a periodicidade é diferente quando a gente fala de marketing digital. Gerenciar e monitorar o conteúdo. Então, não é aquela coisa de manda alguém fazer, tá? Você pode até ter as pessoas que produzam esse material, mas você precisa supervisionar, acompanhar, fazer um monitoramento da eficácia desse conteúdo que está sendo produzido, para ver se a sua estratégia ela foi bem conduzida. De repente, você começou a produzir um monte de artigo, escrever um monte de artigo sobre o produto ou o serviço que está sendo comercializado, sobre a empresa, enfim,
Só que as pessoas não querem ler artigo, elas querem ouvir, elas gostam de podcast. E aí você está sendo inefetivo na sua mensagem, na sua veiculação de mensagem. Então, o bom conteúdo que a gente produz, ele tem algumas características. Primeiro, ele ocorre em tempo real. Então, o negócio aconteceu agora, então você tem que escrever agora. Não é para escrever daqui a uma semana, um mês, 2 dias, não. Né? Isso é mídia digital. Então, ela tem essa facilidade de você manter as informações e as pessoas informadas em tempo real. Não é diferente da mídia tradicional. É voltado para fato. Então, sempre tem que ter aquele evento, aquele fato que dá, inclusive, a tangibilidade para aquilo que você está falando. Mostra que aquilo existe de fato, se materializa de fato. Tem apelo visual sempre que possível, então imagem faz muito bem, obrigada. Sempre coloque quando você estiver produzindo seu conteúdo. É eficiente e tem curadoria. Significa o quê? Que muitas vezes não é você que está escrevendo o conteúdo, mas você tem que ter a capacidade de garimpar onde ele está. Então, procurar, pesquisar, conversar com as pessoas para ceder ou não, né, os direitos e fazer informação sobre aquele conteúdo está disponível na tua plataforma. Então, encontrar, organizar e compartilhar o conteúdo também é uma forma de fazer o marketing de conteúdo acontecer sem necessariamente você estar ali escrevendo e produzindo aqueles materiais. Tudo com a devida autorização, é sempre bom lembrar, tá certo? Mas eu já faço isso, professor, o que está dando errado? Ah, tem um monte de coisa que pode estar dando errado aí. Veja se alguma delas está se encaixando no teu perfil. O conteúdo que você produz só fala de você, não fala do cliente. Puxa, todo mundo gosta de se ver na internet, se ouvir, tá? Então, falar sobre o problema do cliente, sobre as dores dele, é fundamental para o seu conteúdo fazer sentido, para ele funcionar. Você estabelece metas muito baixas para acompanhamento dos seus indicadores de desempenho. Então, metas muito baixas facilmente serão atingidas. E aí a gente também não tem muita motivação para fazer coisas melhores. Ah, estipulei essa meta, atingiu? Beleza. Ah, beleza não. Tá? Então as metas elas têm que ser, não podem ser muito altas, mas também não podem ser muito baixas. Comunicação em silos, você fala com pequenos grupos, mas você não fala com a sua persona de forma abrangente. Conteúdo sem chamada de ação. Então você vai lá, coloca um conteúdo, por exemplo, põe um texto, mas tá, a pessoa lê o texto, acabou, morreu ali. Não tem um convite para conhecer a sua página, para ver o teu produto, para saber um pouco mais, para ler um pouco mais. Então, fazer um call to action, fazer uma chamada para ação é fundamental em qualquer peça de marketing de conteúdo. Concentrar demais em um canal específico. É o típico do problema das empresas que vão lá e carregam de informação na rede social. Botam tudo que elas têm que botar na rede social. E aí, outros canais que também são interessantes não são muito explorados, como as próprias mídias sociais, as mídias digitais, que é diferente de rede social. Então, olhar para canais distintos também faz sentido. Existência de um plano B. Isso aqui é meio controverso também, né? Poxa, todo mundo fala que a gente sempre tem que ter um plano B e tal. Maravilha. Mas, na medida em que você tem um plano B, você tem uma alternativa, tá? Caso o plano A não dê certo, mas de alguma forma você também dispersou energia para produzir aquele plano B e fica pensando nele. Então, muitas vezes, só o fato de você ter um plano B já te deixa meio descompromissado com o plano A. Então, é muito importante a gente focar energia numa determinada estratégia para fazê-la dar certo. Conteúdo sem dono, não tem quem cuida do negócio, tá lá perdido, post tá lá perdido. Isso daí é igual cachorro sem dono, né? Morre de sede, morre de fome. Então, conteúdo perdido na internet também tem essa característica. Ninguém toma conta, não vai servir para nada, ou vai morrer de fome ou de sede. Lentidão. A gente falou agora há pouco da questão da periodicidade. Então, a comunicação na internet ela tem um ritmo diferente. Ela é mais acelerada, mais dinâmica. Então, não dá para ficar esperando para postar conteúdo lá.
e não estar onde o cliente está. Lembra que eu falei da construção da persona? Como era importante a gente olhar para qual mídia social, ou para qual rede social, ou para onde na internet que o cliente está presente? Precisa saber onde ele está para colocar o teu conteúdo lá, para ele acessar. Senão, como é que ele vai ver? Tá? Então, algumas coisas dessas aqui você pode estar fazendo hoje e não está dando certo. Então, como é que eu faço para mudar essa situação? O que eu devo fazer, tá? Então, primeiro, definir os seus objetivos, que a gente falou anteriormente, saber o que você quer com aquele conteúdo que será veiculado, desenhar as personas, então desenhar, caracterizar o perfil das pessoas com quem você precisa falar, com quem você quer falar, o teu público-alvo, estruturar o projeto editorial, que a gente falou também no slide anterior, definir as etapas do funil de vendas. Então, para cada uma das etapas, você vai ter uma estratégia editorial distinta e mensurar os resultados. É muito importante que você acompanhe o processo, porque através do acompanhamento, da mensuração dos números, a gente consegue, se for o caso, rever, revisitar, refazer a estratégia de marketing de conteúdo. Então, esse passo a passo aqui nos ajuda a estruturar um pouco a forma de disponibilizar informação para as pessoas e, através dessa informação disponibilizada, atraí-las para o processo de conversão de venda.